Olá, tudo bem, minha gente? Como prometido, vou começar com vocês a postar esses vídeos, que é para a gente não se sentir tão isolado, né? Durante esses tempos nefastos, né, de coronavírus. Então, eu decidi fazer algumas pílulas, né? Ou seja, não substitui uma aula efetivamente, simplesmente para que a gente possa fazer algum tipo de leitura, de fazer alguma coisa em prol do nosso curso que acabou sendo prejudicado por essa epidemia, né? Por essa pandemia. Na verdade, realmente me parece algo assustador, né? Pois bem, na última vez que a gente se encontrou para falar a respeito de elegia, não sei se vocês estão lembrados, a gente tratou de alguns tópicos essenciais, né? Retomando toda a leitura daquelas fontes gregas e latinas antigas que vocês têm no Handout da aula 1, e também tendo em vista alguns textos de elegia grega, arcaica, clássica e helenística, e fizemos alguns comentários. Quer dizer, então esses textos todos eu estou supondo que vocês já leram. Então, quer dizer, eu estou começando agora de um outro patamar, que é justamente aquelas conclusões que nós chegamos na última aula. Primeira delas, lembrar sempre que a origem da elegia latina é o lamento, é a nênia, é a querimônia. E isso está atestado vastamente nas fontes que a gente passou no handout da aula 1. Tá? Vale a pena para essa ideia inicial, e não só para essa ideia inicial, mas também para toda a composição dessa elegia clássica, tanto grega como latina, vale a pena que vocês leiam um capítulo da tese de livre-docência do João Ângelo, tá? Que vai falar dos gêneros poéticos da antiguidade, e um dos capítulos trata especificamente da elegia. Esse é um texto recomendável e importante que vocês leiam, tá? Assim como o meu trabalho a respeito da elegia de Propércio, mas basicamente a respeito do livro 1 de Propércio, quando eu trato justamente da construção de um ethos elegíaco que perpassa os poemas de Propércio. Então, essas duas leituras acho que inicialmente são essenciais para que vocês façam. Bom, voltando à questão do lamento. Então, o lamento está na base da elegia, assim como ele vai permanecer na base da elegia quando a gente observar a elegia contemporânea, moderna, enfim, todas essas expressões poéticas, ditas elegíacas dentro da modernidade, com raras exceções, vão ter o traço dessa melancolia, dessa tristeza, desse lamento que perpassa o texto poético. Pois bem, a segunda questão que a gente tocou foi justamente na confinidade genérica entre a elegia e o epigrama. Por quê? Né? Relembrando bem rapidamente, porque eu já me estendi demais nas últimas aulas. Então, na verdade, é observar que muita da poesia epigramática ela é composta no dístico elegíaco, ou seja, na conformidade daquela ideia do exâmetro datílico com o pentâmetro datílico, ou simplesmente o exâmetro duplamente catalético. Né? Discutimos isso. A gente notou também que existe uma relação muito grande do epigrama com a questão da morte, né? Ou seja, ela mantém uma relação estreita porque a epigrafia, muitas vezes, ela era também composta a partir desses dísticos elegíacos e, portanto, estão associadas à ideia de morte. Então, essa primeira relação que tem entre o epigrama e a elegia é muito importante, principalmente para o assunto que eu vou tratar hoje. Depois a gente viu também quais eram as características, ou seja, o que modificou na elegia latina a partir do seu ingresso, a partir da sua base, que é uma base absolutamente helenística, né? Mas que também não deixa de observar traços daquela elegia arcaica, principalmente, penso aqui, na elegia de Miminermo de Colofon. Me parece que esse poeta elegíaco ele mantém uma estreita relação com os poetas elegíacos latinos. Isso é algo importante para a gente ter em mente. Portanto, leiam no Handout número 2, isto é, dos poetas elegíacos arcaicos,
clássicos e helenísticos gregos, observem lá, acho que 2 ou 3 textos de Minerva de Colofon. Ótimo. O que a gente extrai desse poeta, basicamente, é algo que estará na base da nossa elegia romana, da nossa elegia latina, pois que essa elegia, a elegia latina, ela tem uma característica. Ela tem o lamento, mas há aí uma preponderância, o surgimento, ou melhor, de um outro viés, que é o amor. Né? Então, nós vimos na aula passada que, fundamentalmente, essa elegia, ela, ainda que seja lamentosa, ela passa pelo amor não resolvido, ou pelo menos mal resolvido, ou aquele amor que não está solucionado diante diante da relação, ou seja, o amante e a amada podem ter momentos de êxtase, momentos de prazer, momentos de gozo, entretanto, eles não ficam juntos ao fim e ao cabo dessa narrativa. Tá certo? Então essa foi uma outra questão que a gente discutiu e vimos que não que toda a elegia latina seja amorosa, porque nós vamos encontrar, principalmente em Ovídio, o último livro de Propércio, o quarto ou o quinto, como alguns querem, vocês vão encontrar aí uma outra base dessa poesia elegíaca. Entretanto, como eu bem disse, ou melhor, como eu disse na aula anterior, a relação mais estreita até do que com o mundo arcaico e clássico grego, é com o mundo helenístico. Na verdade, os poetas helenísticos, os poetas da época alexandrina, né, eles foram de grande valia para os nossos elegíacos, tanto Catulo, mesmo como Cornélio Galo, ainda que a gente só tenha fragmento, Ovídio, Tibulo e Propércio. Esses poetas helenísticos, eles contribuíram, eu digo esses poetas helenísticos, aqueles reunidos na antologia grega, ou também conhecida como antologia palatina, né? E principalmente dentro da palatina, principalmente o livro quinto, né? Que é um livro dedicado justamente aos epigramas eróticos, né? E esses epigramas eróticos eles vão reverberar dentro dessa poesia helenística romana que passa a ser desenvolvida por Catulo, na verdade. Me parece, ainda que exista não uma certeza absoluta, mas Catulo é realmente o poeta que vai dar a cara para a elegia latina. Né? Na verdade, o seu livro, chamado Livro de Catulo, ou Monobiblos, né? Um livro único, que muitas pessoas acreditam que pudessem ser 3, né? Porque são 3 as seções do livro de Catulo. Vocês vão ter uma seção polimétrica, vocês vão ter uma seção daquilo que se chama os Carmina Docta, né? Que são longos poemas em hexâmetro, né? Onde a gente vai encontrar epílios, enfim, vão encontrar uma poesia muito sofisticada que não tem nada a ver com a elegíaca. E vocês vão ter uma seção que é essa chamada seção elegíaca, e é justamente essa que nos interessa hoje. Ainda não entrando em Catulo, mas já lembrando que dentro da poesia dele ele tem aí uma série de poemas que são muito importantes dentro da perspectiva dessa observação seriada, né, dessas elegias, né, que contemplam Cornélio Galo, Catulo, fora da geração, né, portanto, fora dos poetas augustanos. Depois, Propércio, Tibulo e Ovídio. Essa série de poemas que são observados por todos esses poetas, eles possuem algumas características muito importantes, não tanto em Catulo, mas muito importantes. Aparecem em Catulo, mas em outro momento. Né? Que é justamente isso, foi tratado na aula passada, da observação dos seus pares amorosos, ou seja, o poeta, o ego elegíaco, ele tem como característica possuir um par amoroso, que, como nós vimos já na aula anterior, se caracteriza justamente por uma relação muito interessante e que vale a pena ser observada. Qual seja,
Todos os poetas possuem uma amada e essa amada ela tem uma característica interessante com relação ao nome. Então nós vimos que Cíntia, de Propércio, Délia, de Tibulo, Corina, de Ovídio, e Lésbia, né, de Catulo. O que esses 4 nomes possuem em comum? Né? O que há de similaridade entre esses 4 nomes? Primeira coisa, Cíntia faz referência a um Cíntio, que todos nós sabemos é o epíteto, ou um dos epítetos possíveis, né, de Apolo. Lembrando que Apolo não é só o deus do arco, mas sim também o deus da lira. Lembrando bem aquele título do livro do Otávio Paz, né, O Arco e a Lira. Então, existe uma relação do nome Cíntia com uma questão que faz uma referência poética a Apolo. Isso é um dado importante. Délia, a mesma coisa. A Délia de Tibulo nada mais é do que o feminino de uma outra forma de epíteto atribuído a Apolo. Ele é Délio, né? E ela é Délia, né? Os outros 2 nomes que são curiosos é Corina, né? Que é uma referência a uma poeta, né, helenística e, portanto, ela está no lugar de uma poesia. Né? Então, também é um outro dado interessante. E, por fim, Lésbia, que é obviamente uma referência a Safo de Lesbos, e nós temos no Brasil vários trabalhos, mas principalmente os 2 mais importantes trabalhos a respeito da poesia de Safo, que são de autoria da professora Juliana Ragusa, nossa colega e minha amiga aqui na Universidade de São Paulo. Pois bem, então a primeira coisa que a gente pode extrair dessa relação interessante, que é o nome da amada com relação à poesia, é descortinar uma ideia possível e que foi levada a cabo principalmente por Maria Weick, num livro muito importante que vocês encontram em PDF na rede, chamada The Roman Mistress, em que ela justamente vai estabelecer uma relação importante, que é a ideia de que a amada que aparece dentro da poesia elegíaca, ela pode ser confundida com a própria poesia. Propércio, num determinado momento, chama Cíntia como scripta puella, a menina escrita. Portanto, nada melhor do que entender essa menina escrita como sendo a própria poesia. Um outro momento também em Propércio, que aparece pelo menos umas 4 ou 5 vezes, salvo engano da minha parte, é quando ele se refere a Cíntia chamando Vita, vida. Né? E nós vimos também na nossa última aula que essa ideia de vida estabelece uma coisa muito interessante quanto associada à ideia da scripta puella. Né? Ela estabelece que ela é uma menina escrita, ou seja, um poema escrito, e também ela é uma narrativa. Então a gente tem de ter em mente que, ainda que seja uma narrativa que não seja ortodoxa do seu ponto de vista mais técnico, ela é uma história de amor que tem começo, meio e fim e que se desenvolve de forma fragmentária perpassando os poemas dos livros. Quero dizer, principalmente em Propércio, nós observamos que tanto o livro 1 como o livro 2 e o livro 3, eles marcam justamente esses 3 momentos dessa narrativa. Né? A mesma coisa acontece nos livros dos Amores, de Ovídio, que seria assim o correlato dos 3 primeiros livros de Propércio. Lá também são 3, e 3 também seriam os de Propércio, se a gente não incluísse o 4º, que é um outro tipo de poesia, como a gente vai ver mais para frente, é uma poesia etiológica nos moldes de Calímaco de Cirene. Pois bem, essa menina livro, essa narrativa que perpassa os livros, ela teve outra característica que a gente já salientou também para vocês, que é justamente a compreensão que ela é uma persona poética, digamos, esférica, né? No sentido de que ela vai alterando no decorrer da narrativa. Na verdade, o enunciador
dessa poesia, propositadamente, a vulgariza do ponto de vista sexual. Ou seja, essa menina, essa puella, esta domina, esta mulher, como diria Vane, uma mulher do demi-monde, ou seja, do submundo, né? Seria uma mulher, uma cortesã que atrai os desejos de um rapaz. E esse rapaz nada mais é do que aquele que se identifica com esse ego elegíaco, que seria o próprio autor. Ou seja, haveria então aí uma similaridade, tá? Entre o ego elegíaco e o autor, o poeta, que está a fazer a sua poesia. Pois bem, vamos adiante. Se nós imaginarmos então que essa mulher ela se vulgariza literalmente, ou seja, ela começa como pegar o Propércio como exemplo, no início, o Propércio diz lá no primeiro verso da primeira elegia do primeiro livro, ele vai falar que é a primeira que o capturou com os seus olhinhos. Né? Eu nunca antes abatido, submetido a nenhum dos amores. Né? Então, esse homem, esse jovem rapaz, esse jovem poeta, podemos dizer, lembrando sempre, isto é sempre uma ficção, né? Não é o próprio poeta, é o poeta construído. Lembrem-se sempre de Fernando Pessoa, né? Autopsicografia, ainda que distante tanto tempo, mas entendendo que o poeta é sempre um fingidor, né? Então guardem sempre isso. Pois bem, voltando, retomando. Então essa mulher que se vulgariza no decurso do tempo, ela é o mote principal dessa poesia, dessa série de poemas. Tá? E, portanto, nós devemos observá-la com muita atenção. Essa vulgarização, então, que ela sofre, se a gente associar a ideia da própria poesia, entender que esta mulher ela é um livro de poesias, isso significa que conforme o tempo narrativo vai avançando, ela vai se tornando cada vez mais popular. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais os romanos leem a poesia de Propércio, por exemplo. E, portanto, ela vai aumentando na sua vulgaridade. Tá certo? Isso é importantíssimo. Então, a gente poderia dizer que a mulher elegíaca, a própria poesia elegia, ela se vulgariza. Se isso é um dado negativo do ponto de vista ético com relação à mulher, do ponto de vista poético, é o maior louvor que alguém pode fazer. Afinal de contas, a sua poesia estar na boca do povo, na boca de Roma, e Propércio fala dessa fama que Cíntia vai adquirindo com o passar do tempo, chegando lá no poema 2.7 ou 2.5, 2.7 ou 2.5, não sei, tem que olhar de novo. Ele vai dizer que ela, comparada às 3 prostitutas prototípicas gregas, Frine, ou Frina, Thaís e Laís, ela ganha disparado em popularidade, por assim dizer. Pois bem, mas, então, do ponto de vista estrutural, o que nós temos dentro da elegia romana é justamente isso. Uma mulher livro, uma mulher poema, e um poeta amante. Então, essas duas coisas se cruzam. E nós vamos ver também, em Propércio, mais para frente, que haverá aí um intercurso amoroso com outros poetas. Isto é, dentro do livro 1, além do poeta e da poesia, além do amante e da amada, aparecerá um tertius, ou seja, um nome que surge dentro dos poemas, que não só rivaliza do ponto de vista da relação amorosa do ego com sua amada, como também rivaliza com o poeta sob a perspectiva poética. Né? Mas isso é para mais para frente. Hoje, então, eu resolvi ler um poema
que é o poema de abertura de Catulo, no livro de Catulo. Deixa aqui pegar, tá aqui na estante, se eu achar, né? Eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu acho que... Ah, tá aqui sim. Desculpem, o livro de Catulo, ele está bem usadinho. Vocês não vão encontrar para vender, mas o João Ângelo prometeu que sairá a segunda edição desse livro, ampliada e reformada. Muitas das traduções foram revistas, ainda que, na minha opinião, nesse caso específico, e isso eu já falei até para o próprio João, eu acho que a versão primeira, que é essa dessa primeira edição, eu gosto mais do que da segunda. Mas isso é problema de gosto e não é um problema de autoridade, mesmo porque a autoridade é ele. A seção elegíaca, portanto, de Catulo, começa no poema 65. O poema 65, ele é um poema muito interessante, porque ele abre a sessão. Diz Catulo, me perdoem, não vou ficar olhando para vocês porque eu vou ler, tá certo? Embora, ilhado em mágoas, uma dor sem fim me afaste, ó órtalo das virgens doutas, nem bons frutos das musas possa pensamento gerar, que já flutua em tantos males, pois uma onda, há pouco, manando do abismo do oblívio, os alvos pés banhou de meu irmão, em quem, roubado a meus olhos, na praia reteia, areias pesam de Troia. Ah, nunca mais conversar, nem ouvir-te, contar-me teus feitos, nunca mais te ver, irmão, mais amável que a vida, e sempre vou te amar. Meu canto tornar triste por tua morte, qual canta sob as sombras dos ramos tão densas, ave, a Daulíade, a gemer a ausência de Ítilo. Em tanta dor, porém, te envio, ó órtalo, estes versos vertidos de Calímaco, por teus ditos, dispersos aos ventos volúveis, em vão não creres, voaram de meu peito. Como a maçã. Furtivo presente do amante, que cai do casto colo da menina esquecida, coitada, do fruto escondido entre as dobras do manto, vem a mãe. Ela salta e no chão foge o fruto, em sua face infeliz um rubor lhe sobe cúmplice. Pois bem, esse poema, acho que, ainda que vocês estejam tendo contato pela primeira vez com ele, vocês notam que não é um poema, digamos, amoroso. Ele não tem um viés erótico de cara, muito pelo contrário. Ele é, primeiramente, uma resposta a Órtalo, que é o interlocutor dessa poesia. Pelo contexto, Órtalo teria pedido a Catulo que compusesse um poema. E ele diz que não é capaz de compor esse poema neste momento, porque ele está muito triste, muito movido, muito comovido com a morte de seu irmão no Oriente Próximo, na Ásia Menor. Pois bem, o que nós podemos extrair também disso é que Catulo propõe, ao contrário de um poema, e isto é uma mentira, porque ele diz, não posso compor o poema, mas está compondo o poema. E, nesse sentido, ele está propondo que, ao contrário, eu não vou te fazer um poema, porque estou triste, mas eu vou te enviar uma tradução que eu acabo de realizar de um poema de Calímaco,
que, curiosamente, este é o poema 65 do livro, é o que vem na sequência. Né? É um poema chamado A Coma de Berenice ou A Cabeleira de Berenice. Pois bem, esse poema 65, portanto, ele é um poema que, primeiro, responde a um pedido do interlocutor de Catulo. 2. Ele é também um poema de lamento. Afinal de contas, ele está adiantando, ele está falando a respeito da morte do irmão. E essa morte do irmão cobre boa parte do poema. Grande parte do poema, Catulo está dizendo: não vou fazer o poema porque estou triste porque meu irmão morreu. Ótimo. E essa tristeza, ela é comparada com o mito de Ítilo, que posteriormente eu coloco. Ok. Dito isso, vem a parte final, né? A parte final desse poema. E nós notamos uma coisa muito curiosa nessa parte final, né? Então ele está dizendo: eu estou fazendo esse poema, mas não vou fazer porque estou triste. Mas para que você não pense, né? Não pense que por teus ditos, dispersos aos ventos volúveis, em vão não creres voaram do meu peito, e isso, com todo respeito e com todo carinho ao meu amigo João Ângelo, isso é um primor de tradução, esses dois versos: por teus ditos, dispersos aos ventos volúveis, em vão não creres voaram de meu peito, é chocante, é brilhante. Então, para que você não pense que eu te esqueci, eu estou fazendo essa tradução, né? E para que você não pense que esse seu pedido ele passe despercebido. E aí vem um símile interessantíssimo, como a maçã. E aí você fala assim: mas que tem a ver essa maçã nesse momento, não é? Vejam só, como a maçã, que é dado pelo amante, furtivo presente do amante, que cai do casto colo da menina esquecida, coitada, do fruto escondido entre as dobras do manto. Veja, me parece que nesse momento Catulo descortina, encaminha a tristeza, o lamento, para uma outra região da elegia, a região da poesia erótica. Então, o esquecimento que não pode ser esquecido é como a maçã. A maçã, por favor, simbolicamente, ela é aquilo que todos nós sabemos. Um indicativo de intercurso sexual. Né? Você comer da maçã significa você estabelecer uma relação sexual com alguém. Pois bem, então o namorado dá a maçã para a namorada, ela recebe a maçã, ela acolhe a maçã. E esta maçã, portanto, é o estabelecimento dessa relação amorosa que surge nesse poema como sendo um resultado final para o não esquecimento, daquele pedido de Órtalo. Pois bem, entretanto, a maçã escorrega entre os sinos, entre as dobras do manto, ou seja, esse amor ele é descortinado, ele é observado por alguém, nada mais, nada menos do que a mãe da moça. A mãe da moça entra em meio ao intercurso amoroso e ela, ao mesmo tempo que observa a mãe, ela sobe um rubor para as maçãs da face. Ela fica enrubescida. Então, ao mesmo tempo que a maçã passa a ser desvelada sob a perspectiva física, ao mesmo tempo
um sintoma do amor lhe sobe às faces. Esse poema, que é, na minha opinião, uma das coisas mais excepcionais da literatura latina, e eu espero que um dia vocês tenham condições de ler esse poema dentro do original, no original, seria importantíssimo. Ele é também, ele tem um outro registro importante nele que talvez vocês não saibam. O registro você observa, então, que ele está encaminhando com esse poema um outro poema. Há um gênero de epigrama que é o apoforeton, o que significa, na verdade, é um poema que acompanha um presente. O presente dado a Órtalo, é o próximo poema, é o poema 66. E esse é o poema introdutório, é o poema que encaminha esse novo poema a seu interlocutor. Bom, por hoje, essa primeira leitura de Catulo, termino aqui essa pílula a respeito de elegia romana e espero ansiosamente que vocês leiam os textos que eu propus no início, ou seja, que vocês retomem as leituras com a elegia. Eu vou tentar mandar os PDFs, né, dos dois textos. O meu livro, vocês sabem muito bem, eu como digo sempre, eu pirateio os meus livros. Então eu coloco na rede sem a menor ilusão de que eu vou ficar milionário. Então está na rede, é só colocar meu nome, Elegia Romana, Construção e Efeito, vai ter o PDF lá, inclusive nas minhas redes. Quanto ao capítulo do João, eu vou pedir autorização a ele e encaminho para vocês. Caso contrário, é só quando voltarmos às aulas. Mas eu tenho a impressão que tem gente por aí que tem esse texto também. É só um capítulo, não é a tese toda. E eu acho que o João também não vai ficar bravo. A segunda coisa que eu gostaria de pedir a vocês, e que também tem nas redes, o livro de Catulo é um livro esgotado e está nas redes, é só você procurar com jeito, o livro de Catulo, tradução de João Ângelo Oliva Neto, da nossa faculdade, meu velho amigo de 36 anos. E eu gostaria que vocês lessem todos os poemas da seção elegíaca, né? Basicamente, o poema 66, 67, 68, e vai até, na verdade, ao último poema, que é o 116, eu creio. 116. É isso. Então, de 65 a 116 é ler a seção elegíaca. Vocês vão notar uma coisa muito interessante. A seção elegíaca ela tem dois grupos, dois momentos. Um primeiro momento, elegias, efetivamente. E um segundo grupo, que são epigramas. Então, é muito curioso que você consegue notar nessa relação uma interface entre esses dois gêneros poéticos, como eu já havia explicado na nossa aula anterior. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de falar com vocês. Espero que todos estejam muito bem, se cuidem, fiquem em casa, não saiam, em hipótese alguma, tá certo? Por favor, sobrevivam. Eu tentarei. Um forte abraço e até a próxima.